Olá a todos, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estamos praticamente finalizando a nossa conclusão, a conclusão do Livro dos Espíritos, e é a penúltima sessão de estudos, hoje dia 21 de março de 2022. Então vamos lembrando, né, como é que a conclusão ela está dividida em 9 tópicos, Kardec dividiu assim, e ele está falando, e nós estamos exatamente no tópico número 7. Então, o item 7, como queiram, né? Então, Kardec diz que o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios da filosofia e moral que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Então, o primeiro princípio, o aspecto, né? Então, manifestações, os princípios, né, que dessas manifestações decorrem, e a aplicação desses princípios, ou seja, realmente a gente vivenciar isso. Daí as 3 classes, ou antes, os 3 graus de adeptos. Então, tem 3 tipos de espíritos, tem 3 espíritas, 3 tipos de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles é uma ciência de experimentações. Então, são aqueles que estão interessados nas manifestações, na prática mediúnica, na manifestação dos espíritos. Aí tem a segunda classe, o segundo grau, né, dos espíritas, né, daqueles que acreditam, os que compreendem as suas consequências morais. Então, eles sabem, opa, então tem consequência moral nessas manifestações. E, finalmente, o terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, isso nos leva a lembrar quando Kardec fala, se reconhece o espírita, né, pelo esforço na sua transformação moral. Ou seja, se utilizar de todo esse conhecimento que nos é apresentado, e aí a gente procurar seguir praticar esse conhecimento, né? Essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sob o qual se encaram esses fenômenos estranhos, cada um deles compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surge e cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Olha que profundidade, que abrangência, na verdade. Compreendendo também que essa modificação não pode verificar-se a não ser no sentido do bem. Então, essa modificação, ela ocorre em direção ao bem, né? E ele fala, é bom que a gente sempre se lembre disso, ó, cada um deles compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surge. Então, no momento que ele estava escrevendo, era mais de 1,5 séculos atrás. Então, era o que estava surgindo. E hoje, para algumas pessoas, é também o surgimento. Aquelas que estão tendo contato pela primeira vez, é como se sentisse há 160 anos atrás, há 1,5 séculos, mais ou menos, atrás. Porque era aquilo que estava brotando, que estava surgindo, que estava aparecendo para ele uma nova ideia, né? São novas ideias. Então, isso tudo, naturalmente, que toca aqueles que vêm com, com uma aceitação, abre os braços para isso, procura saber a respeito, né? Agora ele fala dos adversários. Também os adversários dá para classificar em 3 categorias. A primeira, né, o primeiro, os que negam por sistema tudo que é novo e não procede de suas próprias mentes. Então, tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que é novo, mas não veio dele, então ele refuta, ele nega. Então, é por sistema, é por hábito, por a maneira de ser da pessoa. E que dele falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos os que nada admitem fora do testemunho dos sentidos, nada viram, nada querem ver, e menos ainda aprofundar-se. Então,
não têm interesse nenhum de ver, não querem ver, né? E, portanto, eles simplesmente rechaçam tudo aquilo, né? Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas de maneira muito clara, de medo de serem forçados a convir que não têm razão, que eles não têm razão, né? Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Ele não existe e é estudo. Esses são os incrédulos de posição fixada. Ao seu lado podem ser colocados os que não lhe lançaram sequer um golpe de vista para desencargo de consciência, a fim de poderem dizer, quis ver e nada vi. Então, nem isso, não quer. Ele pode até dizer que, para desencargo de consciência, eu quis ver, mas não vi nada, para mim não me tocou. Eles não compreendem que possa ser necessário mais de meia hora, ou mais do que meia hora, né, para se darem conta de toda uma ciência. Isso é verdade. Eu já tive experiência de falar com pessoas muito próximas, né, da família, que chegou e falou assim, eu vi na internet o que significa, e eu não acredito. Quer dizer, a pessoa viu na internet, a internet tem tanta informação que nem sempre é segura, né? Então, ele vê aquilo e já tira toda uma conclusão. Então, precisa mais do que meia hora, precisa mais do que um dia, precisa mais do que um ano, precisa mais para poder entrar nesse conhecimento e aí sim se dar conta. Mas, então, não tem jeito, né? É uma posição e pronto. Então, Kardec está classificando. Aí ele fala que tem um outro tipo de incrédulo, né? Ou melhor, adversário. Os que, sabendo muito bem o que devem pensar na realidade dos fatos, não obstante, os combatem por motivos de interesse pessoal. Para eles, o espiritismo existe, mas temem suas consequências e o atacam como a um inimigo. Então, é mais por temor do que qualquer outra coisa. Não, eu não quero saber disso também. É um outro tipo de recusa, né? E, finalmente, o terceiro, os que encontram na moral espírita uma censura demasiado severa para os seus atos ou as suas tendências. O espiritismo levado a sério os incomodaria. Esses não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. E é verdade, não que o espiritismo nos censure, ele não tem nada disso. Em nenhum lugar está escrito que a gente não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não. Tem que ter esse comportamento, aquele comportamento. Ele traz um conceito lógico, coerente, e nós, naturalmente, e por desejo nosso, porque aí é respeitado o livre-arbítrio, aquilo que nos é apresentado, né, como uma regra e até um direito nosso, então o Espiritismo não interfere no nosso livre-arbítrio. Se nós queremos começar uma coisa, nós começamos. Se queremos parar com alguma coisa, nós paramos. Mas por quê? Por iniciativa nossa, por decisão nossa. Então, não existe censura. Então, aqueles que estão no terceiro grupo aí, né, de adversários, eles temem muito a isso, porque o espiritismo, levado a sério, incomoda, né? Aliás, tem muita gente que realmente não participa, não quer saber de nada do espiritismo, ainda que tenha alguma curiosidade, ainda que tenha algum desejo, mais do que curiosidade, mas ele não leva a sério, não segue, porque tem que, naturalmente, fazer algumas mudanças, né? Os primeiros são levados pelo orgulho e pela presunção, aqueles que não querem nem saber, né, assim, de cara. Os segundos, pela ambição, pelos interesses, não vão atrás porque interesse próprio. E o terceiro, por egoísmo. Não, eu quero ser assim, é a maneira que eu penso, ninguém muda, né, e pronto. E não vou mudar também, não quero mudar. Compreende-se que essas causas de oposição, nada tendo de sólidas, devem desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, ou seja, aquela que se apoiasse em causas contrárias evidentes
demonstrando um estudo consciencioso e laborioso do problema. Então, não existe essa quarta causa, né? Que seria aqueles que se aprofundam no conhecimento espírita e falam, olha, tem uma falha aqui, tem outra ali, tem aquela lá, então o alicerce está corroído. Não dá para levantar uma casa em cima disso. E pronto. Só que isso não acontece, né? Todos não lhe opõem senão a negação. Nenhum deles apresenta uma demonstração séria e irrefutável em contrário. Bom, nesse ponto da conclusão, nós já passamos. Aliás, é muito bem explicado no livro dos Médiuns. E o livro dos Médiuns é uma continuação do livro dos Espíritos. Então, ali fica bem claro os sistemas de como as pessoas negam. Então, ele dá 10 tipos de pessoas, né? E 8 delas são aqueles que não querem mesmo saber de nada. Estão dentro desse primeiro, segundo e terceiro grupo, né? Grupos. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente pelas ideias espíritas. Está vendo? A lógica de Kardec está presente em todo lugar. Então, ele fala, olha, não vamos esperar isso, que ninguém acredite que, de repente, todo mundo que entrar em contato com o Espiritismo vai se transformar, vai mudar tudo, vai virar uma chavinha, né? Não, isso não é correto pensar dessa maneira. A ação dessas ideias não é certamente a mesma, nem do mesmo grau em todos os que as professam. Mas qualquer que seja o seu resultado, mesmo fraco, representa sempre uma melhora, mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Então, o que ele fala é que, assim como os espíritos, que não tem um igual ao outro, assim como o médium não tem um igual ao outro, também não tem um espírita igual ao outro. Por quê? Porque é muito óbvio não dá para dizer, é óbvio que nós temos diferenças e temos que respeitar cada um. Então, nós somos individualidades, somos indivíduos com históricos diferentes, com experiências diferentes, com conhecimentos diferentes, de todo o resto. É como se fôssemos um universo, todos nós, encarnados, desencarnados, um universo único, diferente de tantos outros universos que representam toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Então, portanto, não dá para ter todo mundo assim, passar régua, todo mundo igual. Não dá. Nós que estamos aqui somos um grupo onde somos indivíduos particulares, cada um com a sua experiência, cada um com a sua característica, com a sua particularidade. Então, mas essas transformações, esse conhecimento que vem, ele já ajuda, né? Só o fato da gente entender que existe esse mundo extracorpóreo já nos causa uma mudança. E aí a gente acaba por negar as doutrinas materialistas, porque nas doutrinas materialistas, o que vem depois da morte é o nada. Então, o que interessa é o que está aqui, fisicamente falando. Essa é a vida única. Acabou essa, acaba tudo. Esse é o ponto das doutrinas materialistas, né? Coisa que o Espiritismo é contrário, como a gente vai falar, ou vai, pelo menos, ver em Kardec aqui, né? Isto é o que decorre da simples observação dos fatos. Mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem alguma coisa mais do que os fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. Então, de novo, vamos lembrar quando é que esse livro foi escrito. Então, ele está falando do espiritismo filosófico. Então, as manifestações, as comunicações que têm um conteúdo, que tem alguma coisa que traz para a gente conhecimento, esclarecimento, informações importantes.
Esse é o espiritismo filosófico, né? Já o outro é de curiosidade, né? É assim, é de brincadeira, é de entretenimento, né? E no caso nosso, hoje já não tem mais entretenimento, mas tem curiosidade. Tem, assim, não o entretenimento das mesas girantes, mas tem o entretenimento de falar, puxa, olha, é até engraçado, a pessoa muda a maneira de falar, tudo, olha lá, a gente está vendo quando o espírito se manifesta através do médium, né? E está ali assistindo como algo curioso, simplesmente, né? O primeiro e o mais geral é o de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Então, a pessoa que não é religiosa, né, desde que não seja materialista, né, ela pode despertar nele um sentimento diferente, né? Disto resulta para ele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo pela morte, longe disso, porque o espírito defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma diferença que lhe faz aceitar, sem queixa nem pesar, uma morte inevitável, como uma coisa antes feliz do que temível, em virtude da certeza do estado que lhe sobreviverá, que lhe sobrevirá. Então, o que ele quer dizer com isso? É que a gente passa a encarar a morte de maneira, assim, consciente e com uma aceitação, porque sabe que vem algo para adiante. A vida segue, né? Então, quando ele fala assim, isso resulta para ele o desprezo pela morte, mas não o desprezo suicida, né? Mas sim, assim, que não é o fim. Isso que ele quer dizer com isso, né? Então, ele recebe isso com naturalidade. O segundo efeito, talvez tão geral quanto como o primeiro, é a resignação em face das vicissitudes da vida. É quando a pessoa ela percebe que aquilo tudo que ele está passando não é um castigo, não é um castigo de Deus ou do que quer que seja, não é um acidente de percurso, nada disso. Então, ele sabe que por algum motivo, ainda que ele não tenha consciência daquilo naquele momento, ele tem que estar passando. Então, ele é resignado. E é difícil quem é resignado. Olha, é muito difícil, porque a gente consegue reclamar das coisas menores, das menores que sejam, né? Mas quando a gente começa a perceber esse mundo, né, extracorpóreo, a gente começa a perceber a imortalidade da alma, essas informações que esse espiritismo filosófico, como ele falou, né, Kardec falou no slide anterior, então a gente já começa a encarar a vida de maneira diferente, de maneira resignada, quando a gente tem alguma dificuldade, né, alguma vicissitude. Então é diferente a maneira de ver. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes de sua importância e o homem não mais se turba quanto às suas atribulações. Então, algumas pessoas não precisam do Espiritismo para ver isso, é natural nela. Ela traz uma bagagem espiritual que faz dela alguém que é resignado, alguém que vê de cima as coisas, no que toca a vida terrena, percebe que o material não é o mais importante, ele pode abrir mão de qualquer coisa em detrimento de alguém ou de alguma necessidade de alguém. Então, esse já é o ser humano melhorado, né? Nós, bom, deixa eu falar por mim, vai. Eu preciso do espiritismo para despertar em mim tudo isso que em algumas pessoas já existe. Algumas pessoas já trazem isso consigo. Porque, e vem, inclusive, nos dar belos exemplos. E nós, de novo, desculpa, eu preciso ter esse conhecimento
preciso estar assim, que nem alcoólico anônimo, sabe? Todo dia tem que estar participando, todo dia tem que estar lendo, todo dia tem que estar buscando entendimento para que eu possa me transformar. Então, o Espiritismo transforma a gente, né? Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, e daí também o afastamento do desejo de abreviar a vida, porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretendia ganhar. Olha a profundidade dessa frase. A gente lendo isso, não existe sublinhado na obra de Kardec, tá? Eu é que sublinhei aí para a gente, para destacar para a gente. Eu vou ler de novo, né? A ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretendia ganhar. Ou seja, nós estamos aqui para ganhar, nós estamos aqui para nos melhorar, para nos promover. A gente, sim, é promover mesmo. Promover o quê? Na escala espírita, galgar degraus mais acima. Se transformar, nos transformarmos. Então, se a gente está aqui com potencial de ganhar pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser, quando a gente abrevia a vida, a gente está perdendo, ou seja, tirando a oportunidade nossa mesma de ganhar, de nos melhorar, de nos enriquecer, moralmente falando. Então, tem gente que, apesar de todas as dificuldades, mantém o pé firme e não se deixa levar pelo suicídio, sabe? Fugir das adversidades, né? Então, é isso que ele fala. Dá coragem para a gente nas aflições, dá moderação dos desejos e afasta o desejo de abreviar a vida. Porque a vida não é fácil, né? Nós estamos aqui justamente para nos melhorarmos, mas a gente precisa colocar algum esforço, né? A certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz, a possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros, proporcionam ao espírita uma suprema consolação. E é isso mesmo. E olha só, hoje nós temos nosso círculo de família, de amigos, né? De relações. Então, a nossa preocupação é manter o que nós já temos, né? E, agora, se nós temos todas essas possibilidades, por que a gente não tem possibilidade também, hoje as que nós já temos nas mãos, né? Por que também a gente não tem possibilidade de conhecer mais pessoas ainda que vão ser caras a nós? Então, se a gente perceber o decorrer de nossas vidas, nós não conhecemos todos a quem nós amamos numa tacada só, no primeiro ano de vida, no quinto ano de vida, no 10º ano de vida. Elas foram sendo trazidas até nós ao longo do tempo, ao longo da nossa existência. E por que não pensar que nós ainda vamos ter possibilidade de conhecer pessoas que nos vão ser caras, amigos, novos familiares? Quanta possibilidade existe, né? Então, tudo isso é uma suprema consolação, como diz Kardec, né? A certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz, a possibilidade de estabelecer relações com seres que nos são caros, proporciona ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte se amplia até o infinito pela visão contínua da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundidades. Então, olha o horizonte, né, que se abre à nossa frente, quando a gente tem esse conhecimento. E aí a gente fica até penalizado, como tem pessoas, aquelas que a gente viu, aqueles 3 grupos, né, de adversários do espiritismo, o quanto que ele não está perdendo,
O quanto que ele não está tendo possibilidade de se tranquilizar mediante as dificuldades. Então, Kardec é muito feliz quando fala o horizonte desse que crê nesse conhecimento, que busca esse conhecimento, se amplia até o infinito pela visão contínua da vida de além-túmulo. Visão contínua da vida de além-túmulo. Então, não tem parada, não tem um ponto. Não, vida eterna. A partir do momento que foi criado, porque somos imortais. O terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios. Então, vocês estão vendo que a gente está percebendo aí que Kardec está falando na prática, na utilização dos conhecimentos que nos chegam até nós. Então, nós temos aí, nesse momento, na conclusão, temos o prefácio, depois temos todo o estudo do Livro dos Espíritos e, finalmente, a conclusão. Então, é nessa que ele está falando. Então, nós já temos material para isso. Nós já temos os meios para isso. Então, esse terceiro efeito, despertar a indulgência para com os defeitos alheios. Mas é necessário dizê-lo. O princípio do egoísmo e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difícil de desenraizar. Né? Então, isso que está arraigado na gente ainda é que a gente vai ter que arrancar. E aí nós temos essas dificuldades. Né? Podemos fazer sacrifícios voluntários, contanto que nada custem e, sobretudo, que não nos privem de nada. O dinheiro exerce ainda, sobre a maioria dos homens, uma atração irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de suas próprias pessoas. Então, a gente pode ver supérfluo no outro, né? Adquirindo supérfluo, tendo supérfluo e tal, mas para a gente não. É isso que ele quer dizer, né? Assim, a abnegação de si mesmo é o sinal do mais eminente progresso. Então, é indulgência, é lembrar das dificuldades que cada um tem, das diferenças que cada um tem, né? Então, isso é essa abnegação que ele fala. Aí, o 8º item, os espíritos perguntam algumas pessoas, nos ensinam uma nova moral, qualquer coisa de superior ao que o Cristo ensinou. Então, pode ter gente que fala, mas peraí, tem alguma coisa a mais do que Cristo ensinou? Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, o que vem fazer o Espiritismo? De que serve o Espiritismo se é a mesma moral? Esse raciocínio se parece singularmente àquele do califa Omar falando da Biblioteca de Alexandria. Então, esse califa está lá na Biblioteca de Alexandria, então ele fala, se ela não contém mais do que aquilo que existia no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se encerra outra coisa, é má, e tanto mais deve ser queimada. Então, olha que visão restrita, que visão curta, que visão limitada. Eu já escutei gente falar que, assim, muito próximo do que ele falou, para mim, toda a verdade está na Bíblia. O resto é papel e tinta. Todos os demais livros é papel e tinta. Aí eu nem discuti mais, porque o que eu ia falar, né, depois disso? Então, é o que esse califa está dizendo. Então, aquilo, tudo está contido ali e acabou. Agora, a explicação de Kardec é bastante interessante, né? Não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus, mas perguntaremos por nossa vez,
Se antes do Cristo os homens não dispunham de lei ou da lei de Deus revelada a Moisés. Então, Moisés veio, foi a primeira revelação. E Jesus falou: eu não vim mudar a lei, eu vim explicá-la. Então, é essa a vinda de Jesus veio. Então, se está tudo contido na lei de Moisés, Jesus não precisava estar aqui. No entanto, ele explicou que ele veio para confirmar justamente essa lei. Sua doutrina não se encontra no Decálogo, a doutrina de Moisés, e por isso, e também de Jesus, né? E por isso se dirá que a moral de Jesus foi inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita, porque a do Cristo é tão pouco praticada e porque até mesmo aqueles que proclamam a sua sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal. Então, a gente já percebe que ele está levando a gente a entender que é pouco praticada, ela precisa ser lembrada, né? E é justamente da caridade, essa caridade universal. Os Espíritos vêm não somente confirmá-la, mas também mostrar-nos a utilidade prática. Aí é que muda. Então, não é só confirmar, mas também o porquê que se a gente seguir a moral do Cristo, porquê, no que vai decorrer, qual que é a utilidade prática disso? Eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E ao lado da moral vem definir-nos os mais abstratos problemas da psicologia. Desculpa, eu faço isso porque tem uma tarja para mim aqui, uma informação, e fica bem em cima. Aí eu não consigo ler, né? Então, percebem como a utilidade da comunicação dos espíritos, de terem trazido todas essas informações, é porque isso nós vamos entender a necessidade do Evangelho, ou a necessidade do que Jesus nos trouxe, porque aí nós vamos entender por que nós estamos utilizando ela. E não só simplesmente ver como uma informação. Então, hoje a gente já sabe. Então, ali estão os princípios que, se seguidos, nós vamos evoluir, nós vamos crescer moralmente falando. Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem. Por que Deus, que o enviaria para relembrar a sua lei esquecida, não enviaria hoje os espíritos para novamente a lembrar de maneira mais precisa, agora que os homens a esquecem para tudo, sacrificarem ao orgulho e à cupidez? Olha quanta chance a gente tem. Olha como a misericórdia divina é algo que realmente é impressionante. A gente não tem condições de dimensionar. Então, Moisés trouxe a lei, através do Decálogo, né? Jesus veio para lembrar que a gente está se esquecendo de aplicar essas leis. Passa mais um tempo, aí vem o Espiritismo novamente nos lembrar. Eu não sei se vai ter mais alguma coisa que vai nos vir de novo para lembrar, gente. Não creio, não. Acho que nós já temos material suficiente. Essas 3 revelações, né, que as 2 primeiras através de indivíduos, né, uma Moisés, outra Jesus, a terceira veio de uma miríade de espíritos, muita gente, muitos indivíduos nos trazer isso. Então, se as revelações anteriores foram de indivíduos, essa é coletiva. Essa não tem um ou outro, não. Tem a participação de muitos espíritos. E Kardec foi o tradutor disso, ele compilou tudo isso. Ele entendeu isso e trouxe para a gente de uma forma que a gente pudesse entender e se utilizar, né?
quem ousaria pôr limites no poder de Deus e determinar seus caminhos? Quem dirá que os tempos preditos não são chegados, como afirmam os Espíritos, e que não alcançamos aqueles em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para acelerar o seu adiantamento? É chegado o momento. Nós estamos participando disso. Olha que coisa fantástica, que privilégio nosso. Eu me sinto privilegiado de estar participando do momento onde tantas informações que são tão importantes para a humanidade chegaram, estão aqui à disposição, e eu estou tendo acesso a elas. Nós que estamos aqui estamos tendo acesso a essas informações. Não há qualquer coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente por todas as partes do globo. Então, quando ele escreveu isso aí, estava pipocando comunicações mediúnicas ao redor do mundo, em todo o globo terrestre. Não é apenas um homem, um profeta, que nos vem advertir, pois é por toda parte que a luz se derrama. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. E é verdade. Pô, mas peraí, eu estou vendo guerra, estou vendo tanta gente passar fome, estou vendo tanta gente fazendo maldades. Né? É esse o mundo novo? Não, isso é uma fase, né? E algo que nós temos que passar. Mas a verdade é que realmente as coisas estão mudando. E realmente tem informações novas que antes não tinham. Essa que nós estamos é a principal delas. Essa vida extracorpórea, é a imortalidade do espírito, é a importância de Jesus no nosso crescimento moral, espiritual. Então, é um mundo novo que está aí à nossa frente. Né? Então, vamos enxergar. Né? Como a invenção, essa é muito bonita, essa é uma coisa que desde a primeira vez que eu li, há tempos atrás, para mim é fantástico. Como que ele faz essa analogia, né? Com a invenção do microscópio, assim como, né, a invenção do microscópio nos descobriu o mundo dos infinitamente pequenos que sequer suspeitávamos, e é verdade. Quem conhece um pouco da história, antes da descoberta, ou pelo menos do enunciado, né, de Pasteur sobre esse mundo microscópico, né, os micro-organismos, né, as experiências que ele fez, antes dele se acreditava na geração espontânea, que as coisas vinham por conta, vinha assim, nascia e pronto. Né? Pessoas na guerra colocavam gente em tratamento com gente que estava que acabou de chegar com toda a contaminação, com tudo do campo, né, de batalha, e aí pronto, a vida era assim, quer dizer, a morte, né, estava presente ali por desconhecimento. Então, depois da vinda do microscópio, né, nos descobriu o mundo dos infinitamente pequenos que nem sequer suspeitávamos. A gente não sabia como se transmitia as doenças. Com o telescópio, ou melhor dizendo, como o telescópio, nos descobriu milhares de mundos que também não suspeitávamos. Então, olha só, nós vamos do microscópio, do pequenininho, para o imenso, que é o mundo, que é novos, a descoberta de mundos. Do mesmo jeito que descobrimos aqui os micro-organismos, entramos assim naquele mundo que para a gente não existia. Né? E também fomos além do espaço que nós estamos ocupando, muito mais longe, e vimos novos mundos. Né? Então, assim como um e outro, né? As comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos rodeia, cujos habitantes nos acotovelam a todo momento, estão aí tropeçando neles, né? Participando da nossa revelia de tudo o que fazemos. Queremos ou não, eles estão participando, estão junto com a gente.
essa multidão de testemunhas, como disse Paulo, né? Então, nós temos aí o microscópio que nos mostrou um mundo. O telescópio mostrou um outro mundo, assim, o outro extremo. E as comunicações espíritas nos revelou um mundo também que a gente não via, um mundo invisível. Há algum tempo ainda, e a existência desse mundo, que é justamente o que nos espera, será tão incontestável como a do mundo microscópico e o dos mundos, o dos grandes globos perdidos no espaço. Então, um dia, do mesmo jeito que a gente aceita o mundo microscópico e esse mundo além da nossa atmosfera aqui, do nosso globo, muito além, então, do mesmo jeito que a gente aceita hoje isso, nós vamos aceitar o mundo dos espíritos, que está aqui, junto com a gente. E nada valerá, então, nos terem feito reconhecer todo mundo, nos haverem iniciado nos mistérios da vida além do túmulo? Não vai adiantar de nada, então, isso aí? Não, nós vamos estar cada vez mais entendendo isso, cada vez mais aceitando isso. Então, hoje, uma grande maioria não aceita. Pode até aceitar, mas né? Escuta o galo cantar, mas não sabe de que lado ele cantou, né? De onde ele veio. Então, esse é um estágio que a gente está, onde a maioria ainda não aceita, mas vai aceitar. Né? Por sorte, nós já estamos tendo contato com esse mundo, né? Já vemos isso, entendemos perfeitamente. E verdade que essas descobertas, se assim as podemos chamar, contrariam de algum modo certas ideias estabelecidas. E é mesmo. Tem muita gente que acha que isso é coisa do demônio, tem muita gente que acha que isso aí é visão de pessoas histéricas, né? Que são alucinações, que algum parafuso está solto, né? Mas não é certo que todas as grandes descobertas científicas igualmente modificaram e até mesmo derrubaram as ideias até então mais acreditadas? Um exemplo típico é que durante muito tempo se achava que a Terra era o centro do universo, o centro do sistema, era o centro de tudo. E aqui a vida era só essa e fomos agraciados, né, por esse presente de sermos o centro do universo. Né? E não foi necessário que o nosso amor próprio se curvasse diante da evidência. Puxa, eu deixar de ser o centro do universo, que tristeza. Né? Mas não tem jeito, eu não tenho como refutar essa ideia. O mesmo acontecerá com o Espiritismo, e dentro em pouco ele terá direitos de cidadania entre os conhecimentos humanos. Ou seja, ele vai estar presente, né? E quem vai, isso não está aqui, mas com certeza é o que a gente entende, e quem vai demonstrar isso não vão ser os espíritas, vai ser justamente a ciência que vai perceber isso, porque tem muita coisa que não está explicada ainda. E com o tempo nós vamos perceber que esse conhecimento vai nos explicar muita coisa. As comunicações com seres de além-túmulo, né, com os espíritos, tiveram por resultado nos fazer compreender a vida futura, nos fazer vê-la, nos iniciar nos princípios das penas e dos gozos que nos esperam, segundo nossos méritos, depende da gente. E por isso mesmo conduzir ao espiritualismo aqueles que não admitiam em nós mais do que uma máquina orgânica. Então, esse espiritualismo que ele fala é algo além do materialismo. Então, não vê a gente mais como uma máquina orgânica, onde dá para consertar, onde dá para mudar aqui e tal. Só que tem momento que não tem jeito, não dá para consertar. E por que não deu para consertar? Tem que ter uma explicação. Assim, tivemos razão de dizer que o Espiritismo matou o materialismo através dos fatos.
não tivesse ele produzido mais do que isso, a ordem social lhe teria de ser reconhecida, né? Então, o problema é esse, que a gente ainda está muito arraigado ao materialismo. Isso dificulta muito as coisas. Por isso que a gente não vê o Espiritismo ainda reconhecido, né? Mas ele faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. Então, por aí a gente vê a importância de fazer o bem, evitar de fazer o mal. Mas por quê? Só para ser bem comportado? Não, porque tem consequências. E isso a gente vai percebendo, essas consequências morais. E aí a gente lembra de que quem trouxe para a gente o Evangelho, que foi Jesus, trouxe a receita para a gente poder evitar o mal e fazer o bem. O número dos que ele conduziu a sentimentos melhores, neutralizando as suas tendências más e desviando-os do mal, é maior do que se pensa e aumenta todos os dias. É interessante, mas aqueles que quiserem fazer já uma análise bem rápida, dar uma paradinha e pensar, eu mudei depois do Espiritismo, depois de ter conhecido a doutrina espírita? Não precisa ser uma mudança radical, mas assim, alguma coisa eu melhorei. E olha, eu ponho a mão no fogo para cada um que aqui está, cada um que está ouvindo isso agora, que está lendo isso, eu posso dizer, melhorou. Eu lembro de um comentário de um amigo americano aqui um dia falando, né? Então ele tem a ex-esposa e tem os filhos. E um dia conversando, todos ali, e eles falaram, olha, nunca a gente esperou que você mudasse tanto. O que aconteceu para você mudar tanto? Então, pouco ou muito, para eles era tanto. E ele falou, como eu mudei? Eles têm toda a razão. Depois do Espiritismo, eu percebi muita mudança. Então, se cada dia mais gente vai entendendo isso, vai aceitando e vai mudando, a cada dia nós vamos ter a aproximação desse mundo melhor. E que para eles o futuro já não se representa, ou melhor, não se apresenta de maneira vaga, e que para eles o futuro já não apresenta de maneira vaga, mas é uma realidade que se compreende, que se pode explicar quando se veem e quando se ouvem os que nos deixaram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na Terra. O que ele quer dizer com isso? Nas reuniões mediúnicas, ele pôde ouvir gente que estava feliz. Veio e falou, eu estou feliz. Aquilo que eu fiz na Terra, aquilo que eu vivenciei na Terra, me trouxe felicidade. Mas também ele ouvia a lamentação daqueles que falaram, porque eu fiz o que fiz na Terra, hoje eu estou passando pelo que eu estou passando. Eu tenho a lamentar. Então, é o resultado de nós mesmos. É isso que ele fala dessa vida futura, das penas, né? Da parte boa, né? Das recompensas. Quem quer que testemunhe isso é levado a meditar e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar a si mesmo e de se emendar. Então, através desse conhecimento, né, e vendo as pessoas virem espíritos, né, que vêm do além-túmulo, né, vem e diz o que está passando. Então, aí a gente dá o braço a torcer, é levado a meditar e reconhece que precisa se emendar, precisa se corrigir, precisa se melhorar. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Na próxima sessão de estudos, na próxima semana, nós vamos estar finalizando, onde nós vamos tratar do
nono item, né, dando sequência a isso, que nós vimos até agora, da conclusão do livro dos Espíritos. E aí aquele momento de meditação e depois observações. Pode ficar à vontade para fazer qualquer comentário que achem pertinente. Vou até fechar meu microfone, se me obriga a não falar mais. Oi, Luiz. Oi, Dani. Eu acho tão bonito essa organização toda. Quando a gente pensa na primeira revelação, em Moisés, depois Jesus, e agora a doutrina espírita, como uma coisa vem complementando a outra e respeitando o nosso tempo, né, nosso despertar evolutivo, nossa capacidade de compreensão e de entendimento, como tudo é feito de forma tão organizada e amorosa, que não fere, né, não fere o ser que está em desenvolvimento, né? E hoje, lembrando do seu comentário, muitas pessoas ainda estão ainda presas nessa primeira revelação, e eu já ouvi também a mesma coisa que você disse, né? Que não acredita em nada além do que está escrito na Bíblia. E, e chega até às vezes, né, apesar de saber, né, dessa questão do tempo de cada um, hoje eu escutei uma moça dizendo sobre a ira de Deus. Ainda estão presos, né, ainda estão presos né, na primeira visão que foi mostrada de Deus através de Moisés. E se esquecem do Pai, do Paizinho, né, que Jesus veio nos mostrar, que é tão amoroso, é misericordioso, que nos oferece oportunidades, que é paciente com as nossas dificuldades. E quanto, né, nós temos que ser, assim, gratos, como você disse, porque talvez hoje a gente tenha essa oportunidade de estar acompanhando a doutrina espírita, mas a gente também já foi, né, Luiz? Já foi um dia esses, né, presos dessa ideia tão, como eu posso dizer, tão dura, né, dessa imagem tão dura de Deus. E como a gente vem evoluindo, né, como a gente vem crescendo ao ponto de estar aqui hoje. É muito especial isso. Gostei muito. Sabe, Dani, você falando assim, né, me lembrei do que a gente acabou de estudar, sobre a indulgência, né, para com o próximo, para com as diferenças. Se a gente parar um pouquinho e pensar em tudo aquilo que a gente está vendo, a gente pode pegar qualquer exemplo. Estou falando um mau exemplo, tá? Pessoas que estão agindo de forma que hoje nós não aceitamos. Não aceitamos como correta, tá? Que nós não temos poder de frear nada, né? E é até bom que não tenha, porque senão a gente falha como é, vai fazer coisa errada. Mas, então, se a gente pega um criminoso, por exemplo, sabe? A gente aceita ou não, queira ou não, goste ou não, mas ele é um retrato do que já fomos um dia. A gente pega uma pessoa que está fazendo qualquer tipo de coisa que a gente não aprove. Ele é o nosso retrato do que fomos um dia. Então, a gente tem que acreditar que todo mundo vai ter as suas oportunidades, todo mundo, como nós tivemos, nós não chegamos ainda na pureza, na angelitude. Isso aí está fora de questão. Nós não estamos discutindo isso aí, ao contrário, né? Nós sabemos exatamente onde que a gente se encontra no patamar evolutivo.
mas nós já fomos muito, muito mais inferiores. Então, se nós chegamos hoje num ponto onde a gente vem a pensar, puxa, eu já não aceito mais, né, algumas posturas, eu não faria igual. Então, se a gente tem isso hoje, a gente pode acreditar que todo mundo, aquele que está tendo essa postura que a gente não está aceitando, como exemplo como a gente faria, ele vai um dia também não aceitar aquilo que ele não está fazendo hoje, olhando os outros fazer, porque certamente ele vai estar esquecido disso, né? Como nós nos esquecemos. Então a gente vê, não aprova, mas nós temos que lembrar, temos que ser indulgente, porque eles são o que nós fomos um dia, né? Então é assim, é líquido e certo, é um caminho. E quando você fala assim, nossa, como respeita, né? Como na história as coisas vão acontecendo assim, passo a passo, tem um percurso. E é isso mesmo. Não dá para pular etapa. Tudo que nós estamos passando é parte de um processo de aprendizado. Nós, como humanidade e como indivíduos. Então nós estamos, sabe, passo a passo. Está tudo normal, está tudo no lugar certo. Mas espera aí, com tudo que está acontecendo, está normal. Mas a gente já vê gente se manifestando contra isso, não aceita isso. Isso que a gente não vê como normal, mas que é normal num processo. Então, isso que Kardec predisse é uma realidade. A cada dia que passa, nós vamos nos melhorando. A cada dia que passa, o mundo vivo, né? Porque o mundo, como matéria, ele é nossa casa, ele é nosso local de desenvolvimento, é nosso hospital, é nossa escola, é nosso sanatório, é nossa prisão, o que quiser falar, né? Mas ele é onde nós estamos tendo experiência. Então, o mundo que a gente fala, que nós estamos nos referindo, é a humanidade, encarnada e desencarnada, porque não é porque desencarnou que já não faz mais parte, faz. Kardec não falou que a gente aprendeu através da doutrina espírita que os espíritos estão se acotovelando aí ao nosso redor. Então, eles estão aí com a gente, tanto aqueles que nos amam, como aqueles que querem nos prejudicar. Depois vem sintonia, vem tudo aquilo que a gente já está aprendendo, já sabe, já aprendeu no livro dos Espíritos. Mas nós estamos aqui imersos nesse conjunto, né, entre encarnados e desencarnados, que ninguém saiu daqui. E amanhã retorna. E amanhã a gente deixa. Mas depois retorna. E aí vai. Essa é a beleza da coisa. Nós estamos tão ligados, sabe? E não tem jeito. Somos nós os responsáveis pela mudança individual e coletiva. Um reflete no outro. Luiz, hoje eu estava assistindo uma palestra daquela senhora Maíse Braga. Não sei se você já ouviu falar dela. E ela estava fazendo um comentário a respeito de uma conversa numa sessão mediúnica com o Dr. Bezerra de Menezes. E ele estava conversando com os médiuns, acho que é da Federação Espírita de Brasília, que ela faz parte. E eles estavam questionando o Dr. Bezerra de Menezes por que eles estavam tão novos, já se iniciando. Eles estavam felizes de ter começado o trabalho mediúnico, o estudo da doutrina muito cedo, esses médiuns. Aí o Dr. Bezerra disse para eles que cedo agora, nessa existência, né? Mas que eles já vinham há muito tempo. Alguns deles já eram espíritos que vinham reencarnando, recalcitrando no mal, antes mesmo de Moisés. E agora eles estavam ali porque eles já tinham passado por tanta coisa
E eles estavam num recomeço ali, naquele local de trabalho, de estudo, mas que eles não deveriam se sentir especial por isso, né? Porque eles já tinham passado por tanta coisa, já vinham vivenciado tantas coisas, e que ali era um ponto de recomeço, não um motivo de se sentir especial por ser novo, palestrante ou médium espírita. Estão tendo cedo já, né? A Verinha está falando da oportunidade de estar cedo, mas é, é mais uma evidência da misericórdia divina, sabe? Nós aprontamos tanto e a gente podia estar vindo aí todo bagunçado, todo, sabe, com problemas físicos, problemas mentais, uma série de coisas, em função do que um dia a gente já fez. Mas, graças a Deus, a gente se cansou disso, exemplo desse, né? Desse exemplo, né? E aí, a gente optou pelo trabalho. E não tem realmente que... Porque o cara que está na cama, ele não tem que se orgulhar daquilo, né? Assim como o cara que está trabalhando, não tem que se orgulhar daquilo. Ele está passando por aquilo que ele tem que passar, da maneira que ele escolheu, da maneira que ele está apto, né, a fazer. Então, realmente, e é uma pena que no meio do percurso muita gente se perde, muitos médiuns se perdem. Então, quem já leu Os Mensageiros, de André Luiz, sabe do que estou falando. Ele dá, logo nos primeiros capítulos, ele dá exemplos, um atrás do outro, de médiuns que falharam, sabe, na tarefa que vieram desempenhar. E uns por preguiça, outros pela volúpia, pelo dinheiro, sabe, pelo poder que aquilo dava, né? E, sabe, e tantas outras coisas que foram motivos deles falharem, né? Então, realmente, olha, a partir de agora, a gente vai ter muitas evidências sabe, desse contato com o mundo espiritual, porque vão aparecer muitos médiuns e tudo dentro dessa misericórdia divina, sabe, de trazer para cá, de permitir que venham essas encarnações a trabalho. E claro, muitos vão falhar, mas muitos vão triunfar. E esses que vão triunfar, triunfam não só como indivíduos, mas também contribuem para a coletividade. E aí mais e mais vão se espalhando essas verdades. Agora é engraçado, né? A gente pensa assim, puxa, mas, nossa, Bezerra de Menezes vem falar numa reunião mediúnica? Vem, né? Depende da intenção de cada um, do trabalho, da dedicação e tudo. Vem espíritos anônimos, vem espíritos aí de envergadura e conhecidos, mas vem, sabe, dar essa motivação para a gente. Aí eu falando de novo aqui, né? Vou fechar o microfone. Você estava falando disso, né, Luiz? E no comentário que a Daniela também fez, o quanto que é difícil, por isso que o Kardec definiu, né, ser espírita como um esforço contínuo, né? No começo né, do estudo de hoje, falando como e a gente vê também isso no centro espírita, né? Que não existe um perfil ideal de espírita, né? Não tem uma definição específica, né? Ó, o espírita faz isso no domingo, faz isso na segunda, faz, né? Porque é um esforço mesmo contínuo, exatamente porque a doutrina exige isso de você, né? Quantas vezes, né, que eu já devo ter dito aqui que não dá para tirar férias, né? Porque certos conhecimentos a gente já internalizou e a gente já sabe as consequências daquilo, porque não só porque a gente aprendeu, mas porque a gente vivenciou e entendeu por que tudo aquilo aconteceu, né? Eu tive um episódio essa semana e daí eu percebi, esse final de semana, né? Eu percebi, eu falei assim, olha, tá vendo? Às vezes, no momento, a gente não entende,
Mas aí acalma e daí você vai colocando o quebra-cabeça no lugar, né? Porque a reação automática diz assim, ah, mas por que que Deus deixou isso acontecer? Olha, eu não estou fazendo tudo certinho, por que que isso acontece? E a gente não consegue entender que aquilo aconteceu para evitar o mal maior. Porque certas coisas são inevitáveis, né? Alguma coisa vai quebrar, alguma coisa vai cair, assim, vai ter um problema de manutenção, a gente vai ter um problema de manutenção também, né? Porque nosso corpo é material, essas coisas vão acontecer. Aí, quando você falou da palavra resignação, eu acho que essa é a parte mais difícil do espiritismo, talvez. Posso estar aqui falando bobagem, mas no meu entendimento, ainda no meu processo, resignar as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, não é fácil, não é tarefa fácil. Porque Eu diria a que não é para gente qualquer um, viu? Não não, é. porque a gente precisa realmente confiar em Deus, né? Ter essa fé de que Ele está por nós e que Ele sabe melhor do que nós. Esse é um. E daí dá para perceber por que que é tão difícil para certas pessoas conduzir o trabalho espírita. Você tinha também comentado, né, que você precisa todos, né, estar envolvido no espiritismo, mas o espiritismo demanda isso também, né? O que seria da casa espírita se certas pessoas realmente não se dedicassem? Porque são poucas as pessoas que se dedicam. Se a grande parte fizesse todo aquele trabalho que é necessário dentro de uma casa espírita, claro que não haveria necessidade de certas pessoas estarem ali todo dia, toda hora, né? Mas eu lembrei de um comentário de um amigo espírita que ele falou assim para mim, Ana Paula, e isso eu falo por mim mesma, tá? Aqueles que estão na casa espírita trabalhando são aqueles que realmente precisam, né? São os mais necessitados dentro da casa espírita. E daí foi a luz, daí eu entendi tudo, todo o processo, né, desse esforço, do que é esse esforço contínuo mesmo. Mas era só isso que eu queria falar. Mas sabe, Ana, o seu comentário me fez pensar uma coisa. Eu acho que é muito difícil a gente se resignar, porque a gente projeta uma imagem que, na verdade, não é o que a gente verdadeiramente é. Acho que a partir do momento que a gente consegue fazer esse autoconhecimento, a gente começa a se enxergar verdadeiramente. Porque a gente acha que a gente não é merecedor de passar por dificuldades. A gente acha que a gente não merece. E, na Uhum, verdade, tudo, né, conspira em favor do nosso próprio crescimento, né? E a gente não enxerga isso. A gente quer barganhar com Deus, né? Porque a gente está dentro do centro, a gente estuda um pouquinho, a gente conhece um pouquinho, né? A gente quer barganhar com Deus. E, na verdade, a gente ainda está num ponto muito inicial de tudo, né? a gente acha que o sofrimento não é aprendizado, é punição. E daí a gente automaticamente pensa, puxa, mas eu falo para mim mesmo, mas eu estou fazendo as coisas, mas por que que isso aconteceu? Por que todas essas dificuldades? Daí logo veio na minha mente como veio agora, mundo de provas e expiações, não é mundo de lazer, né? Então, assim, se você está estudando é porque você tem que fazer a prova. E o engraçado dessa história é que quando meus alunos falam, vai ter prova esse semestre, professora, eu falo, mas a prova é o necessário, é a única forma de vocês saberem se vocês aprenderam ou não. A prova não é para mim, é para vocês. Então, essa, eu acho que é uma mistura, sabe, Daniele? É uma mistura de, concordo com você, pela falta de autoconhecimento, é uma mistura entre o nosso orgulho, porque a gente não admite errar, né? A gente não admite passar por sofrimentos. A gente quer aprender de maneira ilesa, né? Que nem você disse, né? Que a gente quer barganhar. Ó, deixa eu aprender desse jeito que vai demorar um pouco mais, mas aí eu não tenho que sofrer.
E a gente, né? Daí fica muito difícil resignar mesmo, porque a gente vive decepcionado. Acho que é isso. Eu acho também que por mais que a gente deixe para lá e não fazer isso agora, um dia nós vamos ter que fazer, né? Essa mudança, todos vão ter que fazer. E o melhor é fazer rápido, né? Fazer logo. Embora a gente ainda esteja bem, né, com as raízes profundas ainda na nossa ignorância, e erramos muito por causa disso, mas é necessário que a gente siga em frente, porque muitas vezes eu me perguntei, sabe, como é que pode, dentro da própria família, sabe, qualquer coisa que a gente fale, ou que a gente está junto e alguém fala alguma coisa, é motivo para sorrir, para gargalhada, sabe? E eu não consigo entender por que só vivem assim, rindo, dando gargalhadas, né? E é como se estivesse aproveitando a vida, entre aspas, né? E sem o pensar na responsabilidade, sem ver a vida como algo sério, né? Eu falei, puxa vida, por que eu também não sou assim, né? Aí, conversando também com pessoas queridas, idôneas, né, mais velhas, na doutrina, eles sempre me disseram o seguinte, ele falou, Vera, um dia eu vou ter que fazer. Você está fazendo hoje, e você está se questionando, está se interiorizando, e fica triste pelo que você não consegue ainda fazer, um dia eles vão passar por isso. Então, é melhor que você prossiga agora, não retroceda, não fique aí achando que a vida é um mar de rosas, vamos rir de tudo, né? Tudo que acontece, vamos rir, não é bem assim, não, né? Vamos levar a vida com seriedade, com alegria, com resignação, né? Mas com seriedade, indo em rumo ao objetivo que hoje nós sabemos que todos têm, né? O único objetivo aqui, né? Que é o de crescimento. Então, nós não podemos parar, né? Mas a gente tem que entender o outro lado também, de que essa ferramenta que a vida nos traz para o crescimento, dependendo do olhar que nós temos, não é tristeza, não devemos ir com tristeza, né? Nos momentos tristes, sim, a gente deve parar um pouco, refletir, né? Que tem momentos que é muito difícil nas nossas vidas, né? Mas sempre prosseguindo, acho que é isso que é o melhor, sabe? Refletindo, colocando tudo na nossa vida como algo que é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. E a partir disso a gente vai com mais suavidade, né? Vendo a vida. Né? Acho que é isso que eu queria dizer. Se é que vocês me entenderam, não sei bem. Não, acho que dá para entender, sim. Eu, durante um tempo, como a gente vai modificando, né, a maneira de ver as coisas. Eu, há tempos atrás, bastante tempo, eu pensava num livro, né? Fazer um livro, podia até ser eu que escreveria um livro, apesar de eu não ser escritor, nada. Fiquei pensando, será que eu conseguiria escrever um livro? O título seria assim, O Livro dos Espíritas, né? E aí, inclusive, seria assim alguma coisa parecida com assim a capa, né? O Livro dos Espíritos, só que no lugar dos espíritos seria espíritas, né? E colocar uma letrinha evidenciando que ali estava a diferença, né? E, e só que com o passar do tempo a gente percebe que não dá para ter uma regra assim, pegar e ter um manualzinho e falar, tá aqui, ó, leia isso aqui, siga isso aqui e você vai ser um bom espírita, né? Vai ser o espírita. E aí eu percebi que, né, ser espírita
é um meio, não é o fim, né? Então, a gente não precisa ser, não que a gente vai ser o bom espírito, a gente vai trabalhar para isso. Não, nós temos que ser, assim, espíritos buscando a nossa felicidade, através do conhecimento espírita. Ele é um meio, né? Ele não é o fim, né? Eu pensava assim, né? Até eu pensava... O caminho, né? Trazer, o caminho. Eu pensava em levar para algum amigo, né? Cheguei até a pensar em um deles, falei, pô, você tem condições de fazer o livro dos espíritas, né? Mas depois vi que bobagem que é, tão grande, né? Assim, entra mais no campo da piada, da brincadeira, como para mim virou assim, né? Imagina, né? Quase que parodiar o livro, né? Um livro tão importante, né? De Kardec. E a gente vai entendendo, a partir do momento que a gente entende, absorve o que a gente está estudando, o que a gente está realmente buscando no Espiritismo, aí é natural. Aí a gente vai perceber que é um caminho para que a gente possa realmente ser um bom espírito, né? E não um bom espírita. No fim das contas, é isso. Então, se a gente vai se melhorando, vai se enriquecendo, tudo, nós vamos chegar lá na frente. Mas o fato é que, realmente, esse conhecimento é algo que eu precisei dele, eu preciso dele, né? Porque eu não nasci assim, eu nasci mais como a Dani falou a respeito, né, da reunião mediúnica lá. Fiz tanta coisa errada que agora está aqui a oportunidade. Então, deixa eu aproveitar ela, né, abraçar. Então, hoje eu percebo a importância, né, desse conhecimento na minha vida. E eu fico muito feliz. Eu posso dizer para vocês que foi algo marcante, seguramente, um divisor de águas na minha existência, a partir do momento que eu descobri esse conhecimento, né, que veio através de Kardec, através da doutrina espírita. Bom, mas não é para falar de mim que a gente está reunido, né? Vamos ouvir mais aí, de opiniões. Luiz, eu lembrei do Manual Prático do Espírita, não sei se você conhece esse livro. É um livro antigo da editora Pensamento, que era assim, muito antigo, ele é muito antigo. É daquelas coleções que vinham assim. Aí eu peguei aqui na internet só para ver o índice. Aí a primeira coisa é como se transformar, como se conhecer pela dor. Daí o segundo capítulo é o como se autoconhecer. Então, assim, não tem escapatória, sabe? Não tem, como fala, receita de bolo, né? Não adianta rezar 10 Ave-Marias, o terço e mais o rosário, não vai adiantar. Assim, claro que fazer a prece sempre é uma forma de comunicação que a gente tem com a espiritualidade, né? Mas o Kardec, ele foi muito feliz, eu acho que eu já repeti isso tantas vezes aqui, né? Que quando ele disse que fora da caridade não há salvação, né? Não adianta a gente só falar, a gente tem que pôr em prática, né? Nas pequenas atitudes do dia a dia, não é fazer coisas extraordinárias. Eu acho que também tem isso, né? As pessoas pensam que um grande espírita, um bom espírita, é Chico Xavier, são pessoas que fazem grandes coisas. E aí a gente fica nesse paradoxo que nem esse dilema, né, que nem a Vera estava falando, de olhar os outros dando risada, curtindo a vida, aí você vê o Chico Xavier do outro lado, aí você fala, o que eu faço? Né? São as coisas pequenas, é a forma de você falar com as pessoas, é a forma de você tratar as pessoas, né? Eu acho que a gente ganha mais, de certa forma, fazendo essas coisas pequenas, do que querendo dar um passo maior que a perna, né? Não sei, eu estou só aqui pensando em um monte de coisa que vocês estão falando. Esse é o objetivo, né? A gente tem o conhecimento e depois fica pensando a respeito. O conhecimento vem através do estudo que a gente está fazendo, né? Do livro dos Espíritos, e depois vem. Mas o fato é que essa conclusão, ela, claro, se a gente terminasse, quer dizer, começasse pela conclusão,
a gente não teria material suficiente para entender o que ele quer dizer com isso. Então, realmente, precisávamos ter passado pelo Livro dos Espíritos para poder entender essa conclusão e perceber, assim, a elevação dela, né, de tudo isso, porque ele faz um fechamento muito, muito bom, né, do que é o Livro dos Espíritos, e aí reforça o caminho, né, que a gente tem que tomar. Se ninguém tiver mais nenhuma observação, nenhum comentário, a gente pode encerrar agora e fica aberto para quem quiser fazer a prece final, quem sentir esse desejo, né? A gente sempre fala que não precisa ser uma coisa super elaborada, né? Pode ser algo assim, um agradecimento, né? E a gente já fica feliz aí, né? Faz tempo que eu não vejo, que eu não ouço a Dani fazer o prece final. Não gostaria de fazer, Dani? Eu posso fazer, sim. Posso fazer. Estão me ouvindo bem? Então, convido a todos a fecharem os olhos, a levar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai amado e misericordioso, e toda essa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos inspira em todos os momentos de nossa caminhada aqui na Terra, agradecendo pelos momentos de estudo, pela oportunidade de estarmos reunidos uma vez mais, e pedindo, Senhor, que as tuas bênçãos, que a tua luz nos envolva, a todos nós aqui neste momento, e todos aqueles que irão assistir depois. Que os nossos corações, Senhor, sejam preenchidos de amor e de esperança, na certeza, Mestre, de que não estamos sós, que apesar das dores e dos sofrimentos, o Senhor caminha conosco, o seu amor nos consola e nos conduz. Obrigado hoje e sempre por tudo, Senhor, que faz por nós. E te pedimos, fica conosco, hoje sim, assim seja. Graças a Deus. Assim seja.